Olá, você que acompanha mais uma edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um episódio nos estúdios da Aciva, da Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense. Muito obrigado pela sua audiência e eu convido você a acompanhar tanto o nosso canal aqui no YouTube, quanto também as nossas redes sociais, lá no @AcivaAraranguá. Você fica sempre bem informado sobre tudo aquilo que acontece pelo desenvolvimento aqui do Extremo Sul Catarinense, também através do nosso portal, no www.acivaaranguá.org.br. No episódio de hoje do AcivaCast, a gente vai receber integrantes do núcleo de farmácia aqui da associação. A gente vai contar um pouquinho da história da formação desse núcleo, dos desafios desse setor. É um núcleo setorial, ou seja, são empresas que são do mesmo segmento, mas mesmo assim tiveram um entendimento, né, e a compreensão da importância de se unirem e criarem este núcleo aqui na Associação Empresarial de Araranguá do Extremo Sul Catarinense. Estou recebendo aqui o Jonathan Souza. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, boa tarde a todos. Também está aqui conosco o Elias Souza. Tudo bem, Elias? Tudo bem, boa tarde a todos. Os Souzas aqui no AcivaCast de hoje. Começar lembrando um pouquinho de história, gente. Como é que surgiu o núcleo de farmácia aqui na Aciva? Foi em 2021, a gente tem um colega, o Gabriel, da farmácia Vila São José, ele começou a conversar com o pessoal devido à nossa falta de mão de obra. Começou em 2021, a gente sentiu uma necessidade muito grande da procura por capacitação da mão de obra que faltava no mercado. Daí, o intuito era nós se reunir e nós fazer uma capacitação ou trazer nossos funcionários para se capacitar e também ir no Instituto Mix, nas escolas profissionalizantes, levar melhorias para eles, porque a gente via que eles saem da escola profissionalizante ainda com bastante dificuldade. O intuito começou dessa forma. O Gabriel se dispôs a ele dar aula, ele dá aula nos cursos profissionalizantes, até ele fez isso, mas depois ele acabou saindo devido ao tempo, mas começou com esse objetivo, nós tentar capacitar as pessoas, melhorar as pessoas que vinham para o mercado de trabalho e também o nosso colaborador. Então esse foi o objetivo de começar o núcleo. Funcionou no começo? Eu tive bastante resistência, para ser sincero, porque o Gabriel apresentou essa ideia, no início parecia loucura, porque tu convidar teu concorrente para ser capacitado junto contigo, colocar a equipe junto, parecia ser algo que não ia dar certo, né? E, enfim, conversando, entendendo as ideias, vendo as propostas, a gente compreendeu que, na verdade, é uma concorrência saudável, né? Porque os clientes rodam, de certa maneira. Às vezes tu encontra algum produto numa farmácia, não encontra na outra. E melhor se a gente tiver uma equipe bem preparada para atender os clientes que certamente estão rodando pela cidade. Então, a gente pensou mais até nessa questão de fortalecer o setor também, né? Capacitando eles para fortalecer o setor e a gente como independentes, porque querendo ou não, é de farmácia independente, o núcleo, fortaleceu muito, né? Por capacitar o pessoal, dar ferramentas para o pessoal, o nosso próprio crescimento como gerenciadores de farmácia foi aperfeiçoado, né? Então, no começo teve um pouco de resistência, caminhou bem, andou bem, teve alguns treinamentos e certamente hoje é um sucesso, na verdade, né? A gente fez aí uma reunião com bastante gente agora também, a aceitação é legal, mas demanda empenho, né? Bastante empenho da equipe. O Elias traz alguns temas que são legais. E para a gente ficar na questão pessoal, aquele problema resolveu de uma vez por todas, assim, aquele problema de falta de mão de obra ou de qualificação da mão de obra, assim, não temos mais. Ei, acabou, hein? Deu. Não, esse é um problema crônico. É um problema crônico não só do nosso mercado, mas sim, acho que de todo o mercado sofre isso. O problema é a falta. Mão de obra tem. Mão de obra qualificada que é o problema. Então, o nosso problema é qualificar essa mão de obra, trazer aquela mão de obra que queira ser qualificada também. Então, isso não cessou. E eu creio que a gente está se aperfeiçoando. Em 2021, a gente fez uma capacitação com uma empresa de São Paulo, com apoio do Sebrae, através da Civa. Em 2022, teve um outro treinamento. O pessoal de Criciúma, se não me engano, de Criciúma, eu acabei não participando, mas em 2022 teve outro. Em 2023 ficou meio parado, e em 2024 a gente começou meio devagar e agora a gente retomou o núcleo de novo. Com a entrada de novos nucleados, várias farmácias acabaram entrando. Isso fortalece, porque, como o Elias falou, a gente de certa forma, um concorrente, mas a gente tem que andar junto. A gente tem que se unir. Quanto mais forte o Elias tiver, eu tiver, o João da farmácia regional,
pessoal da Super Popular, o André, o Edner, melhor vai ser para o nosso mercado em si. E quanto mais forte nós estiver, a rede não vai estar tão forte. Então a gente está lutando contra eles são grandes, os caras têm um mercado enorme no Brasil, mas a gente tem que estar fortalecido, capacitando nosso colaborador, se capacitando, que é o que a gente sempre busca, está sempre melhorando. Então, e o intuito do núcleo é esse, sempre se capacitar as pessoas e nos capacitar também. Uhum. O Elias já tinha falado sobre a questão das redes, agora o Jonas falou, e ocasionalmente eu era o facilitador de núcleos na época que o núcleo começou, né? E eu lembro de ter isso muito presente também naquela formação do núcleo, né? A questão da chegada das redes. Já tinham algumas nas cidades, não me falha a memória, mas tinha o anúncio de mais umas 2 ou 3 chegando, bem naquela época que o Gabriel, né? Que vocês já citaram, nos procurou para formar um núcleo. E não era nunca foi o objetivo de vocês, pelo menos eu nunca senti isso, né? Uma proibição de chegada, mas vamos nos preparar para essa concorrência. Sim. Vamos levar a nossa régua para quando eles chegarem, eles encontrarem aqui uma concorrência à altura deles. Uhum. Que, como o Júlio acabou de falar, tem lá toda uma questão de preço, enfim. Né? E isso é um pouco da realidade de vocês ainda hoje, né? Sim, quer falar isso? Não, capaz. Eles estão no mercado e a gente tem que estar se preparando porque cada vez vai vir mais. Aquela vez a gente conversava, entrar mais 2, 3, já chegaram, já estão aí os caras, estão lutando pelo mercado deles, eles também têm uma guerra também no mercado deles, que existe uma concorrência muito grande e a gente também tem que estar preparado. Então, o objetivo nosso é estar sempre se preparando, de certa forma com treinamento, como eu falei, capacitação. Então, o objetivo é estar se preparando e vai chegar mais. Infelizmente, esse mercado... E o problema é que quando entra uma rede, uma independente, ela morre, se deixar. Nas cidades grandes, tu vai numa Florianópolis, numa capital ou numa cidade grande, tu não vê mais farmácia independente, não tem mais a farmácia Sagrada Família lá, não tem aquela do bairro, eles vão morrendo, e o objetivo é não deixar isso acontecer aqui. A gente não quer que os caras vão embora, não. O cara faz o trabalho deles, a gente faz o nosso. Só que o objetivo é não deixar essa farmácia morrer. Através dessas capacitações, através do treinamento, através de estar todo mundo junto, se unindo e se preparando. Até para conectar isso, porque a questão de mão de obra em si, quem nunca teve dificuldade de encontrar alguém bom para cuidar da casa, de uma babá eficiente, mas isso de fato tem relação com o que a gente de fato quer, por isso que a gente concentrou tanto em treinamento para saber quais são os nossos gargalos, as nossas necessidades, o que de fato a gente precisa melhorar, qual é a nossa parte forte. Isso aí foi ascendendo, e querendo ou não, o nosso trabalho de fortalecer as nossas independentes, de fato não é enfraquecer as redes, mas sim fortalecer os nossos funcionários, as pessoas que trabalham com a gente, capacitar elas, porque querendo ou não são gentes que são da nossa terra, né? A gente conhece os pais, conhece a família, conhece o bairro que mora, diferente, né, de farmácias de rede, que às vezes trabalha somente com números e isso não é importante. Então, claro que assim que a gente formou o núcleo, era uma ideia de capacitação nossa, mas o que mais pintou foi, de fato, a necessidade de capacitar colaboradores. Né? E, querendo ou não, se o crescimento acontece para as independentes, consequentemente vai acontecer também para o município. Vai acontecer para as pessoas que a gente conhece, para os mais próximos, para as pessoas que, de fato, a gente convive. Diferente se as redes, de fato, forem fortalecidas, essa probabilidade de capacitação dos funcionários é diminuída. Né? O que vocês veem como diferencial das independentes perante as redes? Por que hoje o cliente vai na independente e não vai na rede? Ou por que vai na rede e não vai na independente? Eu tenho uma visão assim que é o atendimento humanizado. O Lucas chega na farmácia, tu vai conhecer o pai daquela, o filho daquela, vai conhecer, vou ser chamado de Lucas. O Lucas tem uma intimidade mais... acaba criando um vínculo. A rede é muito mecanizada. Então, esse é a diferença nossa. Mas a rede tem preço? Não, a gente iguala preço. Não tem, existe uma equiparação, hoje o mercado está muito nivelado. Não existe o que vende a 100 e outro que vende a 20. Não, está todo mundo nivelado. A rede vai ter um preço melhor num produto, a gente vai ter preço melhor em outro. Isso é... O mercado, se não existe...
a gente está dentro desse mercado, a gente vê. Claro, eles conseguem passar uma imagem, às vezes, para o cliente que lá é mais barato. Não, mas o preço se torna equilibrado. E a diferença hoje, para nós, que eu vejo, é o atendimento humanizado. É uma prestação de serviço de melhor qualidade. Então, esse é o intuito que a gente quer. Cada vez o Lucas chegue na farmácia, independente, e ele se sinta mais à vontade. Então, a gente luta para ter um mix de produto igual, ou melhor, ou um mix diferenciado, mas ter um atendimento humanizado. Isso é o que a gente trabalha aqui, pelo menos a gente trabalha. Perfeito, não, perfeito, é isso mesmo. A rede em si, ela tem um processo mais burocrático para lidar com o ser humano, né? A gente já é muito mais humanizado do que burocrático. Eu percebo essa diferença. Então, existem possibilidades, exemplos de rotina. Chega algum idoso, alguém desse gênero, às vezes o lado humano da Independente é mais ativo do que o das redes. Não que não exista, mas como o nosso padrão sempre é voltado para as pessoas que de fato a gente convive, que a gente conhece, que, né, lida todo dia, então esse lado humanizado acaba sendo mais valorizado. É aquela coisa do já sabe, esse cidadão ele tem um familiar com histórico de hipertensão, então se esse remédio aqui combinado com aquele outro que eu já sei que ele toma, porque eu já conheço ele, não vai casar bem. Perfeito. Olha, ter esse cuidado. Perfeito, perfeito. A confiança em si, no conhecer a pessoa, os medicamentos, a qualidade de vida dele, quais são as dificuldades que ele tem durante o dia, isso aí de fato valida bastante a Independente. Mas vocês também não conseguem estar 24 horas por dia lá no balcão atendendo. Por isso que a questão do pessoal entrou no começo. Isso, exatamente. Esse é o objetivo, de capacitar a equipe para andar junto. Ter a mesma pessoal comprar minhas ideias e ter a cultura da empresa no qual a gente defende. Eu tenho a minha cultura, o Elias tem a dele, o outro tem a dele, mas é cada um que eles entendam o nosso modelo de cultura e que eles façam aquilo que a gente propõe a fazer para o cliente. Esse é o nosso objetivo. Legal. Vocês estavam contando aqui a história, enfim, primeiro foi uma capacitação com o pessoal de São Paulo, se não me falha a memória, né? Desenvolva. Depois veio uma outra com o pessoal de Criciúma. O que trataram nesse período? O que era o tema nesse período? A Desenvolva foi gestão, né? Gestão, treinamento de gerentes. Teve uma pegada também junto com questão financeira, mas foi mais voltado para a questão de gerenciamento da equipe, processos, manuais, né, Jonathan? Acho que foi mais essa questão de gerenciamento. A de Criciúma eu não participei, essa eu já estava fora. A de Criciúma também acabei não participando, naquele momento eu estava com dificuldade de participar, não participei, mas foi um treinamento voltado para liderança, mais capacitação de liderança, esse de Criciúma. Foi um treinamento bem legal, quem participou, o pessoal que participou, que o núcleo ele deixa bem livre. Eu tenho um treinamento hoje, ontem a gente teve um treinamento aqui, a empresa que não acha que não faz sentido, está tudo certo. Quem faz sentido entra. Então não é obrigado todo mundo participar, não é obrigado todo mundo... Não, o que faz sentido para cada um compra a sua ideia. Então, naquele momento eu achei que não era, mas que não podia participar, não tive como participar. Mas foi um treinamento, quem fez gostou muito, o treinamento foi fora daqui, o pessoal foi para Treviso, ficou um dia inteiro em Treviso, um treinamento foi bem, eu acabei não Sim, como não foi, não fui, não sei, mas quem fez foi muito bom. Legal, bacana. A gente vai ver também que as ações é que fazem a diferença, né? Sim. Não adianta, claro, vocês conversarem aqui durante uma reunião é legal, mas vamos lá, né? Tem que ter ação, a prática, né? Senão não adianta, né? É isso aí, o dia a dia, tá em campo, né? É isso aí. E aí vocês fizeram um terceiro treinamento ainda? Não, ontem teve uma capacitação através da comunicação, né? A gente trouxe um palestrante de Chapecó, é um cara muito bom, muito fácil a comunicação dele, é o Anderson. É fácil a comunicação dele, agora o sobrenome dele é difícil. Anderson. É Anderson, um sobrenome difícil, mas é fácil que acontece, né, João? É fácil que acontece, é o nome da empresa que ele trabalha, do qual ele é responsável, mas muito, muito boa a comunicação dele, como se comunicar melhor, como a gente se comunicar com o nosso colaborador, como se comunicar com o cliente. É o que eu e o Elias estavam conversando aqui antes, às vezes a gente acha que a gente defende aquilo que a gente tem o melhor atendimento, o nosso colaborador também defende aquilo, mas o cliente às vezes reclama que não foi bem atendido. Como que a gente tem o melhor atendimento e o cliente não foi bem atendido? É que às vezes a gente não consegue passar para o cliente aquilo que ele espera. Então a gente tem que trabalhar isso dentro das empresas, a comunicação, a expressão, tudo isso através para nós melhorar cada vez mais o nosso lá na ponta, que é o nosso importante, que é o nosso cliente. Né? Legal. Um extrato, Elias, do que foi o treinamento de ontem.
Que consegue levar para a tua farmácia, assim? Pense muito antes de falar. Porque ele levou a gente lá no fundo, sabe? Do sentimento, da razão, passar por cima do sentimento, encontrar a razão do que tu tá sentindo para depois tu de fato expor e explanar o que tu pensa sobre aquela situação, excluindo um pouquinho aquela questão de sentimento, para conseguir comunicar o que tu quer. Porque muitas vezes a gente deixa o sentimento falar, vira uma confusão e a gente tenta explicar e aí a primeira palavra que saiu já foi o que ficou e bloqueia todo o resto. Então eu percebi que de fato a gente tem que, antes de conversar, planejar essa conversa, né? Não passar instruções sem planejamento, não deixar rotinas passarem sem planejar ela antes, como tu vai comunicar essa rotina. E querendo ou não, em momentos de ira, ou de irritabilidade, ou de nervosismo, ou de frustração, não falar por esses sentimentos, mas sim falar pela razão do que eles apareceram, entende? Então acho que foi uma das principais lições que eu tirei do treinamento, foi como comunicar sem colocar o sentimento ativo naquele momento e planejando o que tu vai falar. Foi isso aí. Cara, é bom mesmo, hein? Não, é bom. Não. E trouxe um desafio legal também, né? Imagina, né? Comunicar sem usar tanto a questão emocional, às vezes é difícil, né? Principalmente a gente que lida com gerenciamento, com dinheiro, com contas, com metas. Então a gente tem uma pressão diária, redes, concorrências, cliente, faltas. A gente tem uma rotina que exige muito do nosso emocional, né? Um equilíbrio emocional para isso. E tem momentos que é uma panela de pressão, tem momentos que a gente explode. E aí, nesses momentos é que, de fato, eu percebo que isso tem que ser aplicado com maestria, porque é difícil, é bem difícil. Legal. Você estava falando também que o núcleo, nesse ano de 2024, ele não começou, na verdade, né? Sim. Ele nem começou. Ou ele começou mais tarde. Ele terminou. Ele terminou. Terminou começando. O que aconteceu? O ano passado, em dezembro de 2023, a gente tentou marcar se preparar e fazer uma reunião geral, se não me engano, era com a Anvisa Municipal. E daí, no fim, não deu a marcar, e daí o pessoal meio que se desmotivou, voltou, vou marcar, não vou marcar, daí já esfriou a situação. E depois, daí o pessoal, vamos se reunir, daí o pessoal já não quis mais se reunir, daí nós estávamos em, acho que 6 ou 7 empresas ali, depois daí parou. A gente achou melhor dar que é muito corrido para todo mundo. A gente sabe que todo mundo está nessa correria do dia a dia. O Elias não estava nesse período, o Elias entrou agora, voltou novamente, né? Mas é muito corrido e daí todo mundo achou melhor dar um tempo, parar. Daí, em agosto, a Raquel chamou a gente de novo, pediu para nós voltar, vamos se mexer, e daí a gente começou a marcar uma reunião, marcamos outra, começamos a convidar o pessoal que tinha parado. Entrou mais 4 ou 5 empresários ali, de Araranguá entrou mais 3 e um de fora, mais 2 de fora, foram 5. Né? E daí começou a movimentar, e o pessoal comprou ideia, e a gente está marcando reunião quinzenal, o pessoal está marcando presença. O mais difícil era manter uma recorrência nas reuniões, está acontecendo, então foi muito legal. A gente também está vendo outras dores, que a minha dor é quase a mesma dor do Elias e vice-versa, todo mundo está com as mesmas dores, e a gente já está resolvendo outra situação, que é relacionada ao delivery. Todo mundo faz delivery, mas é difícil também achar pessoas para fazer delivery. Então a gente também estamos vendo uma empresa para fazer isso, uma empresa terceirizada, então estamos resolvendo à medida do possível, mas tá bem interessante, está bem legal. Porque na verdade, sim, antes de 2019? 2021 começou? Vocês já se conheciam? Sim. A maioria dos... A maioria. Já se conhecia. Se não conhecia pessoalmente, conhecia a farmácia. Sabia quem era, né? O quão importante tem sido para vocês esse momento de reunião? Não especificamente das ações, mas esse momento de reunião, que vocês vão ali, conversam, trocam, enfim, lá tá ruim isso, lá a conversação tá bom aquilo e tal. Aquele momento de reunião do núcleo, quão importante tem sido para vocês essa troca entre os empresários do segmento de farmácia? É diferente tu desabafar com alguém que entende a tua dor, eu posso falar assim, né? Porque às vezes a gente vai comunicar algo desse gênero, das nossas dores, é diferente tu desabafar com alguém que não entende o que se passa. E quando a gente comunica entre pessoas que passam a mesma situação,
elas entendem, né? É uma escuta que conecta, né? Que nem o Anderson falou ontem, conecta. Então, existem insights, existem algumas coisas que a gente consegue captar para aplicar na vida, para aplicar no serviço, para aplicar, né? Que de fato fazem diferença. Então, para mim, eu percebo que quando eu vou desabafar alguma coisa, falar alguma coisa que aconteceu comigo, ou que eu fiz que foi legal, ou que fiz que não deu certo, a pessoa escuta de fato com clareza do que aconteceu. Então, para mim é legal essa parte. É bem isso que o Elias falou, assim, as dores são as mesmas, diferentes momentos, mas as dores são as mesmas. O sofrimento, às vezes, foi difícil unir o pessoal, porque a gente vende o mesmo produto, a gente luta quase pelo mesmo cliente. Foi difícil trazer o pessoal a comprar ideia. No começo foi, porque a gente meio que não tem inimizade com ninguém, é amigo de todo mundo, mas cada um tá com as suas estratégias. Mas, assim, ao mesmo tempo, foi assim, poxa, traz tua dor para cá, eu vou levar minha dor e nós vamos tentar resolver de uma certa forma. Então, foi difícil no primeiro momento o pessoal entrar e comprar a ideia, mas depois o pessoal viu, disse, não tem nada demais, tá tudo certo. E a gente troca informações, colaborador tal, que saiu do Elias, colaborador tal, é assim, te pergunta, passa feedback, positivo, negativo, e a melhor forma, eu gosto muito de feira de negócio, assim, de feira do ramo de farmácia. A gente aprende não comprando, a gente aprende lá trocando ideias. O cara, às vezes é um desconhecido, que tu viu uma vez, outra, o cara tem a mesma dor, ele fez uma situação que deu certo. Poxa, dá para fazer isso. E a gente, às vezes, traz ideias, informações que a gente não vê o dia a dia. E o outro já passou por isso. Então, isso é muito interessante. E às vezes a gente está tão bitolado que a gente não consegue olhar para o lado um pouquinho, ver que o outro já passou por isso, já resolveu isso. Então, esse é o que eu vejo, assim, da união, é muito importante. Uhum. Porque vocês continuam sendo concorrentes. Sim. Não tem como. Sim. Mas hoje é uma concorrência, eu acho que um pouco mais saudável até. Sim. Porque a gente tem conversado, né? Sabe das dores, das dificuldades de um do outro, né? Então, eu acho que trouxe um pouco de compreensão de cada negócio. Tipo, é assim, mas ele tá crescendo. É assim, mas ele tá com a gente. Né? Uhum. A questão dos motoboys, cara, isso foi sensacional. Né? A gente tem uma dor gigante relacionada ao delivery. Né? Questão de agilidade, questão de rotatividade de motoboys. E já que é um negócio que todas as farmácias fazem, a gente se uniu para fazer junto, então. Né? Uhum. Claro, né? Cada um com a sua farmácia gerando a entrega, mas os motoboys sendo, de fato, de uma empresa só. Então, imagina, né? O Jonathan teve situações que teve que correr atrás, né, em último tempo, porque faltou um motoboy, alguma coisa. Fazer muito entrega na minha vida. Foi. De modinho, Jonathan? Nossa, na pandemia ali, cara, eu fiquei a pandemia inteira, assim, 2020, quase 2020 inteiro entregando. Ninguém estava preparado para aquilo, né? Uhum. Nem a gente que já fazia até entrega, eu faço entrega desde que a gente começou com a farmácia ali, mas ninguém estava preparado. Então chegou 2020 e agora é só delivery. Meu Deus do céu, e daí a mão de obra que a gente tinha, os caras também estavam com medo de entregar, então a gente fui para entrega e tá tudo certo. Aprendi muito ali, às vezes a gente só vê do lado de cá, a gente não vê como é que é o pessoal lá entregando, né? Chegou lá, eu vi o pessoal, as reclamações que eles tinham, eu disse, não, isso aí tá desumano, gente, vamos mudar a forma que a gente faz com eles aí. Então tudo isso a gente começa a entender o outro lado, mas fiz muito, ainda, acho que até esse ano acho que eu fiz entrega ainda. Mas é assim, apertou, a gente vai. Já pensou? Chegou o dono da econômica ali, entregando a dipironinha, paracetamol. Um dia eu vou fazer Se dá uma gorjeta ainda, Jonathan. Não aconteceu. É que o cara conhece os bairros, né? Sim. O cara conhece os bairros, mas não conhece as ruas. Um dia eu vou fazer a placa faz falta, né? Nossa! E daí então o celular pega, o celular não pega mais, cara. Eu fui com o celular no meio da perna aqui, olhando assim, tal, daqui a pouco parei, esqueci de abrir a perna, cara. O celular quebrou. Saiu barata entrega. O celular caiu de pico do chão, quebrou. Eu olhei assim, quantas mil entregas eu vou fazer pra pagar esse celular, cara? Cara, eu fiquei... No outro dia ele comprou um adaptador pra botar no... Sim, todas as motos agora tem isso. Foi uma coisa que a gente mudou. Todas as motos têm o adaptadorzinho, porque daí os celulares são do motoboy e tal. Aí tem o adaptadorzinho ali. Mas aí, às vezes, eu saí o motoboy entregar, não tinha bateria. Agora tem um adaptadorzinho que bota pra carregar ele também. Mas tudo a gente vai se adaptando devido à necessidade, mas é umas coisas engraçadas. Assim. É legal, cara, porque não tem, é muito isso também, né? É muito de
vê a demanda surgir, uma demanda enorme no período de pandemia, e tem que resolver, né? Não dá para deixar o cliente sem ser atendido. Nosso mercado é muito assim, como a gente estava falando ali, é muito rápido, né? Então a gente esse mês agora é uma coisa, mês que vem já tem que estar preparado para outra, começa os protetores solar, começa o verão, e depois já começa a preparar, e rapaz, é uma loucura, nosso mercado é evoluído demais, então a gente tem que estar preparado com tudo isso. Foi para entrega já também, Liz? Sim, a gente implantou. Quem não começou a entrega? Quando a gente implantou a entrega, a gente tentei contratar um motoboy, fazer uma MEI e tudo mais. Teve um motoboy que eu dei a MEI e ele sumiu. Você precisa de emprego. Ele disse, não, vamos dar um jeito. Eu faço a MEI para ti, tu trabalha para mim, vamos fazer um negócio legal. Aí eu encaminhei para o contador, fizemos a MEI, eu entreguei a MEI para ele não fez nenhuma entrega. Ficou no ar. Aí, enfim, teve situações, né, de não trabalhar com motoboy, e aí confirmar que ia entregar e ele não vir. E aí depois eu acabei optando pelo método terceirizado, né? Porque de fato a gente é uma unidade só. E eu não tinha condições de manter 2 motoboys, né? Então a gente, já que é um negócio que a gente nunca trabalhou, né? A gente não trabalhava a gente é uma farmácia familiar, então já tem um pouquinho de tradição, de atendimento e tudo mais. Só que a gente nunca trabalhou tanto o lado comercial, né? Com preços atrativos, para entrar no mercado de maneira diferente, né? E a gente começou a trabalhar dessa maneira de 3 anos para cá, 4 anos para cá. E aí foi quando a gente implantou a teleentrega e a gente encontrou essa empresa aí de entrega terceirizada e apostou nela e começou a fazer entrega através dela. Hoje é o nosso carro-chefe. A gente faz entrega das 8h30 da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sábado e feriados, né? Domingo a gente não faz abertura ainda. Mas foi uma situação que já aconteceu comigo também. Já que a gente está falando desse momento assim, e o Jontas acabou citando a questão da pandemia, né? Foi um momento que mudou tudo, né? Vocês tinham uma linha de atendimento, chegou uma situação que obviamente transformou tudo, né? Sim. Imagina para quem é relacionado à área da saúde. Não especificamente sobre esse momento, assim, mas quando vem uma crise, quando vem um momento difícil, quando vem uma transformação grande no setor, como é que gerencia isso? Como é que toma a decisão para ser rápido, assertivo, efetivo e eficiente? É uma coisa assim, é uma situação bem complicada, Lucas. Por quê? Ninguém estava preparado. Isso é fato, né? No mundo ninguém estava preparado. Mas questão assim, mercadoria. Ninguém tinha estoque daquilo que vai vender. Então a gente sofreu muito atrás de mercadoria. Era o dia inteiro atrás de mercadoria. A gente sabia que entrar o fabricante de álcool gel vai fabricar um álcool lá, tal. Eu ficava o dia inteiro incomodando o cara. Eu preciso, me fornece. Tu imagina um fornecedor, o cara querendo vender, um monte de gente querendo comprar dele, porque a gente também queria vender para o nosso cliente, então a gente ficava assim, correndo atrás do outro. Vai buscar álcool gel lá, vai buscar álcool gel aqui para vender para o cliente no balcão. E foi uma coisa, ninguém estava preparado para isso e faltou tudo, não tinha mercadoria. Aí veio o álcool gel, aí veio a ivermectina, acho que foi os antibióticos também começaram a faltar, muito antibiótico começou a faltar. Luva, então tipo assim, foi uma loucura, não dava conta de suprir a necessidade da população. Então a população estava demais e não tinha. Então às vezes ficava por dia na farmácia, máscara mesmo é uma loucura, cada 20 clientes que entrava, 30 pedia máscara. Então assim, e não tinha para fornecer. Mas foi assim um momento assim de muito aprendizado para nós. A gente também tinha medo, né? O nosso colaborador tinha medo se um pegasse Covid, todos pegariam. Provavelmente estava todo mundo trabalhando junto. Vai ter que fechar. Então a gente também não estava se cuidando. Graças a Deus, no nosso negócio lá, todo mundo se preparou e ninguém pegou Covid naquele período. Então, assim, todo mundo lidando com pessoas com Covid. Um ou outro, assim, depois. Mas foi uma experiência bem diferente, muito diferente. Foi muito delicado, porque eu penso que não tem nos livros, não tem uma maneira de tu ser efetivo 100% num negócio que tu não conhece. Sim. A gente não tinha noção de estoque, não tinha noção de distribuição, não tinha condição de saber se ia ter mercadoria. Lá a primeira coisa que a gente pensou é, primeiro, protege a equipe, né? Se faltar alguém, vai ser difícil encontrar. Então, um a menos na equipe vai dar problema, protege.
protege a turma, coloca máscara, coloca luva, coloca álcool gel, álcool Sim. líquido em todos os cantos. Aí, padrões de limpeza da bancada foi feito também. Dava preocupação, porque tu não sabia se de fato ia faltar alguém na equipe, né? Não sabia se de fato algum cliente, e isso acontecia, ia voltar na outra semana, não sabia. E questão de álcool, bom, eu peguei o meu carro, fui atrás da distribuição para conseguir conversar e ver se tinha prazo e tudo mais, para ver se conseguia trazer o álcool antecipado também. Então, muitas situações dessas foram, eu acho que com o Jonathan também Sim. aconteceu. E a gente nem visava totalmente lucro, tá, Lucas? Não, porque não, porque não. a gente Vocês foram meio Não, demonizados, né? e a gente não visava lucro, porque eu lembro que numa época eu consegui um álcool, eu vendi o preço que eu consegui. Eu não queria ter lucro, eu queria... Só que a gente comprava caro. Sim, a gente cobrava caro. A gente comprava um produto que era 7, vendia por 10, a caixa 12. de luva tava 50, Nossa, 50, absurdo. 60 reais, a gente comprava a caixa de luva. Então, assim, a gente vendia 50, pelo preço 60 reais. que E vendia no máximo um imposto para abater daquilo. Mas é que de fato o imposto de farmácia É complicado. Eu, Nessa época eu estava lembrando agora, eu perdi um colaborador. Ele cuidava dos pais dele, era uma pessoa já tinha uns quase 50 anos. Ele cuidava do pai e a mãe dele, e ele achou melhor ele sair. A gente perdeu um colaborador naquele período, que ele disse, eu vou pedir para sair, ele já trabalhava comigo uns 4, 5 anos. E ele disse, vou pedir meu desligamento, porque eu preciso cuidar do meu pai e da mãe. Eu entendi. Quebrou a gente no meio, né, porque a gente também não tinha peça para repor aquela situação ali, mas a gente entende e sabe que a prioridade é a família, né? Sempre defende isso. Penso meu pai era responsável por 70% da venda da farmácia. Tudo que era vendido na farmácia, 70% era ele que vendia. E ele tinha acima de 60 anos, não podia trabalhar. Então a gente teve que afastar ele nesse Sim. momento também, né? Também foi uma situação delicada pra gente, porque o melhor vendedor teve que ser retirado. Né? Ele que encaminhava boa parte das vendas, foi quando ele se afastou. Foi uma adaptação, né? Foi uma virada de chave para você. Uma virada de chave. Uma virada de chave. Tem que trocar tudo, né? Sim. Mix de produtos. Não é mais só remédio, acho que já tem um bom tempo que farmácia não é mais só remédio, né? Tem toda a parte de drogaria, enfim. Como é que vocês fazem para consolidar e para onde vai essa questão do mix de produtos? Até onde vai o mix de produtos na farmácia? Isso vai muito assim da localização dela. A gente tem 3 lojas na cidade. Uhum. Farmácia do centro tem um mix, farmácia do bairro tem um mix, farmácia do outro bairro tem outro mix. A gente trabalha com um nicho de produto, mas tem produto que vende de um lado e não vende de outro. E é fato. Já tentei, já disse, não, vou botar que agora vai vender. Não, tira que não vendeu. E é assim. Mix de produto a gente vai botando e vai adaptando. Não existe uma regra que, esse bota e vem. Não, a gente vai botando, vai trabalhando conforme está o mercado, a mídia dele. Hoje existe muita questão da mídia social, ela é muito forte, a questão do mix. Ela diz o que tem que ter e o que não tem que ter. Mas, assim, a gente vai adaptando conforme o sistema. Assim, a farmácia do centro, que a gente tem um mix diferenciado, a gente tem uma linha diferenciada, os bairros têm outro tipo de mix. E não adianta. Tem produtos que é chave, né? Fralda e leite vem de qualquer lugar. Né? Fralda e leite não adianta. Pai e mãe em qualquer lugar. Agora, já a beleza é uma coisa mais pelo menos para nós é assim. Uhum. Lá na farmácia a gente começou a implementar alguns itens, né? Eu tive um pouco de preconceito com os mix de farmácia. Hoje já tem carvão, tem carne, tem uma que se bobear até cerveja já tem. Tem muito. Mas eu penso que a farmácia hoje, por aproveitar muitos pontos e ter um horário diferenciado dos demais, ela tem a necessidade e obrigação de servir o consumidor, né? Então, um exemplo, quem nunca precisou de algum item, como uma água que seja, ou algum item de carregador, e 10 da noite, ou num sábado, ou num feriado, não tem o local aberto, a região aberta ali, que sempre comprou, tem a oportunidade de fazer isso na farmácia, que sempre tem um ponto, um local estratégico, que é um ambiente de saúde. E eu entendo que é um ambiente de saúde, não deixa de ser por ter outros itens, entende? Então, eu penso que a saúde em si é uma qualidade de vida, tu tem qualidade de vida, né? Então, claro, existem os produtos que são medicamentos, existem os outros que, de fato, a gente pode estar servindo o cliente num momento de emergência, né? Já que são pontos tão bem explorados. É isso? Quando tu começou a perguntar, eu estava me perguntando exatamente isso. Sim. Isso é bom ou isso é ruim? É bom, eu penso como algo bom. Né? Como eu falei, eu não era desse conceito porque eu enxergava que deveria ser atendido só saúde.
Mas qualidade de vida não é só o medicamento, entende? Qualidade de vida também é tu fazer um churrasco no final de semana, entende? Então, querendo ou não, a gente vendendo isso também é qualidade de vida. Hoje a maior dificuldade é o espaço, né? Hoje a gente quer ter mix, mas não tem espaço. A gente quer botar, eu sempre falo, a gente quer botar o Giasse aqui dentro da farmácia, não dá. Assim, às vezes a minha esposa, que da parte da compra junto, vamos botar do produto, vamos botar onde? Não tem onde botar. A gente já botou chinela, havaiana, só tá por a gente tirou, mas tem algumas farmácias que tem outras coisas, tem sabão em pó, tem outras. Isso eu ainda não entrei nessa linha. Eu sou muito mais, a gente trabalha muito com a área de beleza. De beleza e linha de medicamento, a gente foca. Agora, quando não é dessa área, a gente vai eu pelo menos, nossas farmácias, a gente não trabalha assim. Mas a gente respeita. Sim, sim. É uma espécie de centro de atendimento. Exatamente. Isso. Não só teve situações minhas que eu precisei comprar um presente, cara, e não tinha nada aberto. Feriado. Só Exatamente. Exatamente, foi onde sobrou para comprar. Então, naquele momento eu vi a necessidade. Foi exatamente no momento que eu mudei de pensamento. Eu disse, não, tá errado. Eu tô pensando errado. Tem coisas que a gente precisa servir o cliente que tá... Foi o que o Jonathan falou, tem mix que faz sentido para os meus clientes. E às vezes não faz sentido pro dele. Então, de fato essa a questão. Tu entende as necessidades do teu cliente e aplica na tua loja o que de fato serve ele, né? Vocês dois são farmacêuticos. Sim. Por formação. Por que farmácia? Eu fui profissão de família. Então, eu cresci dentro da farmácia. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi dentro da farmácia. E aí comecei a trabalhar no balcão, né? Via toda a situação, via que tinha possibilidade de melhorar, a oportunidade que tem. Hoje, de fato, se tu for procurar serviço em farmácia, tem bastante, principalmente como farmacêutico. Então, eu via que era uma oportunidade que não ia me faltar emprego. Então, foi fatos que foram acrescentando no vou fazer farmácia, né? E gostava, tinha afinidade com química também, gostava bastante dessa parte. E aí, quando é que virou a chave de farmacêutico para gestor de farmácia? Preciso sair do processo e ter mais gente envolvida nisso, né? Eu vi meu pai sempre na base do atendimento e sempre fez com muita excelência, mas eu vi a dificuldade dele de construir e desenvolver colaboradores com a mesma eficiência que ele tinha. Então, esse é o meu desafio, né? É, de fato, construir pessoas, disciplinar, né? Ensinar, capacitar essas pessoas para que façam bem feito, para que a gente, de fato, proporcione um crescimento saudável. Não com várias lojas, se de fato isso acontecer, que bom, mas que a gente tenha raiz, tenha força, tenha qualidade, tenha bom atendimento, se sinta bem trabalhando onde a gente trabalha, né? Então, essas são as principais necessidades que eu percebi, por isso que eu vi que havia necessidade de sair do balcão e criar algo legal ali dentro da farmácia, para que todos trabalhassem mais tranquilos, com mais qualidade. Legal. Ô, Jonathan, por que farmácia? Lucas, eu sou natural de Santa Rosa do Sul, não sou daqui de Aranaguá, vim para cá morar em 2006, mas eu sou filho de comerciante. Minha mãe tinha loja, já tiveram restaurante, então eu sempre gostei dessa parte de venda. Sempre fiz direito, fiz um semestre de direito, não gostei, não me adaptei, era uma área totalmente diferente. Hoje também o direito se vende, ele tem que se vender para estar no mercado, né? Mas naquela época não era assim. E eu disse, vou tentar fazer farmácia. Na época eu trabalhava no guichê da União, 2002, se não me engano, e comecei e disse, vou fazer farmácia. Minha mãe comprou a ideia, tudo era muito caro, hoje é muito mais caro, mas era muito caro na época. Fui para Criciúma fazer. Cara, eu tinha medo de me formar e não gostar. Mas quando eu me formei, que eu entrei no mercado, desse mercado, que eu vim para Aranguá, porque eu vim trabalhar na farmácia regional. O João Batista me contratou para trabalhar, me formei numa quinta-feira, na segunda-feira eu fui contratado por ele. Trabalhei 4 anos para ele ali. Dali daí eu amei, eu vi que eu estava no mercado certo, que era além de cuidar das pessoas, que a minha mãe sempre cuidou de pessoas, sempre esteve junto, mesmo ela sendo uma comerciante, ela gostava de cuidar das pessoas. Eu vi que tu pode cuidar das pessoas e tu pode vender. Então é um mercado legal, e eu comecei a gostar, me adaptei. A dificuldade foi mesmo com o Elias também, depois a gente começou a crescer um pouquinho e tal, ter pessoas para gerenciar aquilo que tudo a gente fazia, né? Então eu comecei a ir para a gestão, lá eu deixei um pouco a questão do
atendimento, balcão, mas estou sempre ali embaixo, estou sempre vendo, estou sempre nas farmácias, conversando com os clientes, gosto muito disso, isso eu tenho mais prazer, é estar conversando, nem sempre vendendo, mas estar conversando, vendo qual é o teu problema, qual é a tua dor, o que tu pode fazer, nem sempre é medicamento, às vezes é só uma qualidade de vida melhor. Então, eu gosto desse ramo, assim, de cuidar das pessoas. Como é que foi a transição de colaborador para empresário? Choque de realidade. Eu lembro que o dia a gente comprou eu entrei assim de cabeça na farmácia que era Master Pharma embaixo do hotel, não sei se tu vai lembrar lá, 2010. Eu não falei pro João no primeiro momento, depois eu falei para ele disse, cara, me dá uma ideia, é bom negócio ou não é, João? Ele disse, cara, não vou te falar. O João hoje faz parte do núcleo com a gente aqui. Me ensinou muita coisa, eu sempre digo, tudo que eu aprendi com ele de farmácia. Entrei lá dentro, cara, levei um choque. Eu disse, meu Deus, isso é outra coisa. Agora tem que comprar, não tem mercadoria, o que eu faço? Não tinha nada de mercadoria para vender, os clientes vinha cliente comprar, não tinha. Eu passava mais, eu sempre falo isso nas reuniões que a gente tem com os colaboradores, eu passava mais no calçadão, correndo de um lado para o outro, comprando remédio para os clientes, que propriamente trabalhando na farmácia. Mas foi um aprendizado na minha vida, foi assim, até hoje a gente está aprendendo muito, a gestão ela já mudou muito de 2010 para cá. Antes era só ter o remédio e vender, hoje todo mundo tem aquilo que tu tem. Hoje não é só preço, tu tem que ter preço, tem que ter um atendimento, tem que levar na casa do cliente e diversas coisas. Não é só, antigamente tu ter o produto. Se tivesse o produto já estava meio caminho andado. Hoje não. Todo mundo tem o produto. Eu tenho o produto, eles têm e todo mundo tem. Agora, por que eu vou fazer o Lucas ir lá comprar com o Elias, comprar comigo? Tem que fazer o diferencial. A gestão é muito mais complicada que ser um farmacêutico. O Elias já tinha, a farmácia existia, né? Já, mas eu tive que engatinhar, o desafio que o Jonathan teve foi montar. Eu tive que convencer que eu era capaz de fazer aquilo, os colaboradores, os clientes e tudo mais. Né? Então, o desafio meu ainda deixar a marca também, né? Ainda é difícil, na verdade. Eu estou há 3 anos com isso, né? Lidando com isso. Mas para mim, no início, deu vontade de largar. Eu disse, não é vida, né? Porque família também não é fácil, né? Trabalhar com família também é difícil. Sozinho é complicado, mas a família Jonathan, muito mais difícil. Era eu, a minha irmã, meu pai e a minha mãe. Nossa. No mesmo serviço, entendeu? Um cuidava do financeiro, outro do balcão. Isso aí é pra almoçar junto ainda. Não, era difícil, era uma situação delicada, assim. E aí, claro que tudo que fosse falado tinha mais liberdade de rebater, né? Quando tu tá num ambiente que não é familiar, tu pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. Agora, quando é familiar e não é instruído, aí tu solta a língua. Então, a gente teve bastante dificuldade, porque eu saí de uma questão familiar e aí comecei a tocar a farmácia sozinho, entende? Então, tínhamos todas as pessoas da família na farmácia e a partir daquele momento não tinha mais ninguém. Então, tudo que era feito era passado por todos, agora não mais. Agora era eu que, de fato, encaminhava as coisas. Foi difícil. Só que eu tive passagem por redes, né? Eu passei pela São João, mesmo tendo o pai como responsável pela farmácia. Depois que eu me formei, eu trabalhei no Hospital Regional, trabalhei na Farmácia São João em Florianópolis, fui gerente lá. Então, eu tinha um pouco de conhecimento na parte de gerenciamento. Acho que a parte mais difícil que eu tive foi na gestão financeira. Como lidar com dinheiro, como investir o dinheiro, como que fica a questão de orçamentos do ano, do trimestre e tudo mais. Isso foi parte que eu tive mais dificuldade, porque era um negócio que não existia no convívio familiar relacionado à farmácia, e eu não aprendi nas redes, não aprendi no hospital, não aprendi na faculdade. E foi coisa que eu tive que ir correndo atrás dessas informações. Foi a parte mais complicada, porque a gente se forma farmacêutico, então a gente entende de cuidado humano. Agora, quando parte para exatas, meu irmão, a gente tem um pouquinho de dificuldade. A não ser que seja de cálculo de dose, aí até a gente manda bem. Mas quando for para a questão de gestão, cara, e a Silva foi pontual nisso, né? Essa questão do núcleo. O treinamento com a Desenvolva foi algo que mudou, acho que, o setor. Né? Sim. O primeiro evento que a gente fez através do núcleo foi algo que mudou a gente. Primeiro, naquele momento eu estava fazendo parte do treinamento e nem dono eu era um funcionário da farmácia. Então naquele momento até o Marcelo falou, Elias, tu não tem que fazer nada. E eu queria fazer, a todo custo, eu incomodava, eu enlouqueci o pai, a mãe, a Amanda, enlouqueci todo mundo. Aí ele disse, não tem que fazer nada, tem que aprender, entender como é que é a situação, calma o coração e depois tu vê, né? Quando chegar na tua mão daí tu faz.
Então, ali foi um divisor de águas, que eu entendi. Até foi onde eu saí do núcleo. Eu me afastei do núcleo. Eu disse, não, peraí, então não tem como eu continuar tentando fazer algo que não é eu que tenho que fazer, né? Enfim, depois desse tempo ali, ter amaciado bastante, eu volto para a farmácia como o gerente, como dono, e hoje a gente toca a farmácia de uma maneira um pouco mais diferente, mas sempre buscando essa informação da gestão. Quando a gente fala em capacitação no núcleo, pelo que eu percebo, como boa parte dos donos ali não são formados em administração, acho que boa parte é farmacêutico, uma das nossas maiores dores é de fato essa, desenvolver economicamente, gerencialmente, né, nessas questões. Aliás, acho que são poucas as faculdades que, além de formar técnicos, formam gestores. Sim. O ano passado, começou o ano passado, eu ia fazer contabilidade. Eu disse, não, vou fazer contabilidade, que eu estou apanhando muito. Eu fui falar com um contador amigo meu contador na época, ano retrasado, no caso. Falar com ele, ele não me aconselhou. Eu disse, não faz. Não faz, tu vai ser. Tu vai enlouquecer mais ainda. Não faz, que é pior. Eu te recomendo fazer uma pós. Então faz uma pós. Aí acabou passando, não fiz, mas a gestão, a faculdade, ela não te prepara para nada. O mercado te prepara para noção básica de mecanismo de ação, enfim, não nada de gestão, né? Mas assim, a gente sai bem cru mesmo. Apanha muito, e o dia a dia que a gente errando e vai aprendendo, e vai errando aqui, aprendendo. Futuro do núcleo. O que vocês acham que há por vir ainda? Quais são os próximos temas, né? Vocês estão tratando agora dessa questão dos motoboys, né? Delivery, sim. O que vem depois disso? A gente teve algumas reuniões já esse ano, já programando o ano que vem. Basicamente é sempre se capacitando, talvez trazer algum treinamento mais específico, ou alguma empresa voltada para o nosso ramo. Sempre é voltada para o nosso ramo de farmácia, atendimento, porque o geral, às vezes, para nós não dá certo. Então tem que ser uma empresa voltada para o nosso ramo de farmácia. Já tivemos contato com o PAN, com o Sebrae, para questão de subsídio, questão de auxílio. Esse ano já está esgotado, né? Não tem mais verba, mas o ano que vem a gente vai buscar, sim. Já fizemos a reunião, fizemos planejamento de 2025. Então é sempre se capacitando, buscando capacitação, buscando melhoria. Como já estamos também em contato com o pessoal da Instituto Mix, que é o Walter Instituto Mix. A gente vai ter a próxima reunião, ele vai estar junto. Como a gente pode melhorar a escola profissionalizante, como a gente pode melhorar, liberar. Então, até a gente teve uma reunião semana passada com ele, que a gente dá todo acesso às farmácias para o estudante deles, com uma aula in loco, uma aula presencial na farmácia. Eu acho que é o melhor, porque quanto mais capacitado sair o aluno dele, melhor para nós. Então, o objetivo é estar junto, andar junto com eles. Então, vai ter essa configuração para o que vem através do curso profissionalizante, se profissionalizar, melhorar, se capacitar. Esse é o objetivo do 2025. Elias, e obviamente atrair outras farmácias, né? A gente tem interesse em fortalecer o núcleo, né? O volume, eu acho até legal, Lucas, mas mais vale a gente ter 10 pessoas interessadas e que façam o núcleo funcionar bem, do que ter muita gente, muito tumulto e isso não funcionar bem. Então, tudo bem se entrar mais gente, não é um problema para o núcleo, né, Sim. Jonathan? Mas, de fato, pessoas que abracem a causa, que tenham interesse. A gente fez um evento aí, todo mundo foi ativo. A gente fez um evento em 7 dias, nem isso. Não deu 5 dias. 5 dias, Lucas, isso mostra de fato que o time está engajado, entende? Então, se de fato for para entrar alguém de qualidade, que de fato abrace a causa, se isso não acontecer, não fica bom. Então, o volume eu acho que não é a ideia. A ideia é a gente que abrace a causa, né? Legal. Jonathan, obrigado. Um abraço. Eu agradeço, obrigado também. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. A você que acompanhou mais esse episódio do AcivaCast, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre, né, de dar o curtir aqui nesse canal da Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, e também seguir lá no Instagram, no @AcivaAraranguá. Grande abraço.